Beleza, galerinha? Então, vamos para o momento final da nossa aula de hoje. É um momento de conteúdo novo, mas é um conteúdo bem bacana, um conteúdo bem interessante, um conteúdo que faz muita diferença. Acabei de ouvir um exemplo muito da hora da equipe do Silas. Nós estávamos comentando sobre a questão de iluminação, e eles falando, da equipe deles, esqueci o nome, mas comentando o seguinte, que foi percebido que estava com índice de defeito, né, não vamos citar a empresa, que nem foi citado e nem vale a pena, e que existia uma possível falha na iluminação. E eles investiram na iluminação e eles conseguiram o quê? Diminuir esse índice de defeitos só trabalhando com a parte de iluminação. Isso é muito show, e é isso que nós estamos falando. Iluminação, ela pode interferir na produtividade, na qualidade, na questão de segurança muito forte, né? Existem normas específicas, na verdade, né? Nós vamos ver as normas aqui específicas para a parte de iluminação, a parte de ergonomia, e uma parte que eu gosto muito, a parte de iluminação, ela influencia o quê? O ser humano, em questão de o seu estado emocional, né? Te leva a um estado mais down, ou não, te leva para um estado mais agitado, um estado mais de repouso, mais de relaxamento, um estado de mais alerta. Então, essa parte de iluminação é muito fantástico esse estudo, por quê? Porque ela tem um efeito direto no ser humano e ela pode causar, por exemplo, até ela pode auxiliar, por exemplo, processo de venda. É um negócio muito louco, mas é. Então, por exemplo, não somente venda, mas como emoções. Museu, ele tem a parte de iluminação diferenciada para que eu consiga apresentar todas as características e os detalhes das artes, né? Museu, lojas com roupa de grife ou com equipamentos de marca, também eles têm uma iluminação muito bem elaborada para quê? Para evidenciar as características, para gerar consumo. E, como nós dizemos, as empresas que são preocupadas com segurança, eu costumo fazer laudo de iluminação, então, as empresas que são voltadas para a segurança, que são voltadas para a produtividade, elas têm essa percepção de fazer a avaliação da iluminação e trabalhar com melhorias. Então, vamos falar um pouquinho sobre iluminância e, logo em seguida, sobre projetos relativos à iluminação, focado na saúde, bem-estar, produção, vendas e tudo mais aí. Tá bom? Então, se liga no conteúdo da disciplina Iluminância de Interiores. Então, vamos falar um pouquinho das normas, né? Para se atuar de forma adequada nessa área, é necessário conhecer as seguintes normas. 54.13. Ah, professor, o senhor está desatualizado. A 54.13 caiu. Caindo. Calma, relaxa, respira, puxa o ar. Isso mesmo, ela caiu, mas a 54.13 ela tem muitos conceitos extremamente relevantes para a nossa linha de raciocínio. Então, a 54.13, eu gosto dela porque ela tem uma linha de raciocínio que te conduz à atualização, mas ela também te ajuda a enxergar os porquês dessa atualização, tá? Então, a 54.13 é iluminância de interiores, a 54.61 é iluminação, terminologia, né, toda a parte de termos usados. A 53.82 é verificação da iluminância de interiores, então, métodos de ensaio. E aqui nós temos a norma atual, né, que é a ABNT, a NBR ISO CI 8995-1. E ela veio substituir essas anteriores, tá bom? Então, a nova norma é a 8995, tá? Essa é a norma atual, mas, contudo, todavia, entretanto, eu vou falar sim. Ah, professor, mas você vai falar de coisa antiga? Não, os princípios não mudaram, né? Essa aqui é uma atualização com melhorias, mas a parte grossa está aqui na 54.13, 54.61, 53.82, que virou 8995, mas que ajudam você a entender, por exemplo, a 89951, tá bom? Aqui eu coloquei NR, que é uma norma regulamentadora, né, 17, que é a norma relativa à ergonomia no trabalho. Por quê? A parte de ergonomia fala também de saúde e fala da questão de iluminação, tá bom? E a importância da iluminação, os impactos da iluminação na questão da ergonômica também, tá? E assim, vamos que vamos. Conceitos básicos, né? A parte de grandeza, a parte de iluminação, gente, é física, tá? Iluminação tem a ver com física. Ah, porque muita gente pergunta, ah, professor, não aguento mais estudar física. Por que eu tenho que estudar física? Gente, porque tudo tem a ver com física.
O movimento das suas mãos podem ser explicado pela física, o robô explicado pela física, e no caso nossa iluminação, ela também é explicada e é um efeito físico, tá bom? Então, dando continuidade e tentando valorizar um pouco a questão da física para você dar o valor devido, né? Nós temos aí as grandezas luminotécnicas. A primeira, a luz. A luz que vem o quê? Radiação eletromagnética, que bacana, né? Tem a ver com eletromagnetismo, né? Que tem a ver com física, que acarreta uma sensação, né? Que é a percepção da sua vista, de claridade, ou seja, uma sensação visual. A sensibilidade visual para a luz varia não só de acordo com o comprimento de onda da radiação, tá aí, né? Olha para você ver, nós estamos falando da sua percepção, da sua visão com relação ao comprimento de onda, que é a física, né? Mas também a luminosidade também, ela também tem essas percepções diferentes e estão associadas, tá? A curva de sensibilidade do olho humano demonstra que radiações de menor comprimento de onda, por exemplo, violeta e azul, geram maior intensidade de sensação luminosa quando há pouca luz. Enquanto as radiações de maior comprimento de onda, laranja e vermelho, se comportam ao contrário. Então, só curiosidades, tá bom? Curiosidades para vocês com relação a essa grandeza chamada luz. A grandeza muito importante chamada fluxo luminoso é a radiação total da fonte luminosa. Então, nós vamos trabalhar com uma fonte, por exemplo, uma lâmpada, ela é uma fonte luminosa, tá? Então, o fluxo luminoso é a radiação total dessa lâmpada. E entre os limites de comprimento, né? Os comprimentos de onda de 380 a 780 nanômetros, tá? Então, nós vamos considerar o fluxo total dessa radiação dentro dessa faixa de comprimento de onda, tá? Qual que é a unidade usada? É o famoso lumen, tá? Lumens. Fluxo luminoso dado em lumens. Outras grandezas. Intensidade luminosa. A intensidade luminosa é o fluxo luminoso irradiado na direção de um determinado ponto. Tá lá, ó. Fluxo luminoso irradiado em alguns pontos. Então, nesse ponto aqui, qual que é a intensidade luminosa nesse ponto? É o fluxo luminoso que foi direcionado para esse ponto. Como que eu consigo medir isso? Luxímetro, tá? Lembra, eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, agora que eu não estou no meu escritório do trabalho, mas eu já mostrei para vocês o luxímetro, né? Que no meu caso, esse camarada aqui está acoplado nesse equipamento que eu consigo fazer as medidas, e eu fiz algumas medidas para vocês lá do meu escritório. Iluminância, né? Que é o que a gente mede com o luxímetro. É a relação da razão entre o fluxo luminoso, né? O que você está emitindo pela sua fonte, incidente por uma unidade de área. Como o fluxo luminoso não é distribuído uniformemente, o que a gente já viu, a iluminância não será a mesma em todos os pontos da área. Para isso, se considera iluminância média. Foi o que a gente começou a conversar isso no início da aula, sobre isso, né? Você está vendo uma fonte aqui, com toda a parte de deflexão, né? Ou reflexão aqui, que é a lâmpada com o seu defletor, tá? E ele gerando aqui uma distribuição. Então, se você colocar uma outra lâmpada dessa por aqui, você vai ter um ponto onde vai ter uma cobertura, pode ter até um ponto de sombra ou não, ou um ponto de sobreposição ou não, que vai gerar o quê? Medidas de lux diferentes, tá? Mas aqui o mais importante, a iluminância tem a ver com o fluxo luminoso, que é o que a gente acabou de falar aqui, ó. Se você tem uma radiação, por exemplo, uma lâmpada, né, ela gera um fluxo luminoso, que a gente está falando aqui, e a iluminância tem a ver com a área, tá? Que você está vendo, o fluxo luminoso pela área. Luminância deve ser medida com luxímetro, nós já falamos sobre isso, segundo a norma 5283 5284. Então, tem aí a questão das medidas, né? Medições, tá bom? Conceitos básicos, grandezas, tá? Outro conceito importante, né? Que são os coeficientes de reflexão de alguns materiais e cores. Então, de acordo com o tipo de material, de acordo com a cor, por exemplo, a cor da sua parede, de acordo com a cor da sua parede, você vai ter um coeficiente de reflexão diferente. Ah, professor, isso é maior balela. Gente, isso é maior verdade. Se você entra num quarto todo pintado de branco neve e você entra nesse mesmo quarto todo pintado, por exemplo, de preto, a sua sensação de grandeza, de espaço muda. Da dimensão do local muda. Eu vou dar um exemplo, principalmente para quem trabalha em engenharia civil. Se você entra numa casa que está toda rebocada, você tem uma sensação.
Quando você entra nessa mesma casa, que ela já está com piso clarinho, com as paredes clarinhas, com o teto tudo pintado, você tem uma outra sensação. A amplitude muda. Por quê? Por causa do coeficiente de reflexão. Tá? Quem já teve essa experiência, é uma experiência bem interessante e esclarecedora. O coeficiente de reflexão é a relação entre o fluxo luminoso refletido e o incidente na superfície. A gente basicamente você sabe, né? Então você tem o quê? Você tem algo que é um coeficiente reflexivo alto, quer dizer o quê? Que a luminosidade bate, reflete, volta. Quando não tem isso, quer dizer que o quê? É uma absorção, né? Isso a gente vê em roupa também. E a gente sente de forma ruim. Por quê? Se você tem uma roupa branca e sai no sol, uma roupa branca, ela tende ao quê? Refletir, né? Mais, né? O branco aqui, ó, as cores. O branco tem uma reflexão bem alta. Se você tem uma roupa preta, ela faz o quê? Ela não reflete. Se ela não reflete, ela faz o quê? Absorve. Se ela absorve, ela esquenta, porque ela retém energia nela e transforma em calor. Por isso que quando você sai com uma roupa mais escura, ela reflete menos a luz do sol e você sente essa característica o quê? Como a roupa absorve energia, ela transforma essa energia em calor e você acaba sentindo mais calor, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre lâmpadas, depois mais para frente a gente vai estudar mais isso a fundo, né? Características das lâmpadas e conceito de lâmpadas. Já que a gente falou de iluminação, a ponto principal de iluminação é a fonte luminosa, né? E a fonte luminosa, no nosso caso, são as lâmpadas. Então, pensando em lâmpada e pensando em conceitos de lâmpada, um conceito muito importante que está na modinha, mas não porque está na modinha, é importante mesmo, porque tem a ver com eficiência energética, e tem a ver com o quê? Com consumo e tem a ver com economia financeira, né? Muitas empresas estão fazendo vários estudos nessa questão de economia e trabalhar com o quê? Lâmpadas que tem um consumo, que tem uma eficiência energética melhor e um consumo menor. Tá? Eficiência energética é a relação entre o fluxo luminoso em lumens fornecido pela lâmpada e o seu consumo. Lembra que nós já falamos sobre eficiência? Eficiência está a relação trabalho entregue por consumo. O que é o trabalho entregue pela lâmpada que nós já falamos nas aulas passadas? É o lumens, é a luminância, é o fluxo luminoso que a gente acabou de ver. E o que ele gasta, né? É energia entregue, lumens, e energia gasta, no nosso caso, watts. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Onde aqui estão entre as piores, as que mais gastam a lâmpada incandescente, aí vem um pouquinho melhor halógenas, depois as mistas, né, HWL, mercúrio, já são bem melhores, depois as fluas comum, né, as fluorescentes comum, a Dulux, que é uma marca, né, que esses modelinhos aqui que a gente conhece, a metálica, HKL, depois a Lumilux, desculpa, e a sódio e a sódio nave, né, e aqui nós temos, e a evolução dessa ainda nós temos a lâmpada de LED, que está entre as de menor consumo, daqui a pouco a gente ainda vai falar um pouquinho sobre elas. Aqui nós temos aqui a quantidade, a relação entre lumens por watt, né? Então, a eficiência energética, nesse caso aqui a sódio está vencendo, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a LED que vem para ocupar o seu lugar no mercado. Além da característica de eficiência energética, nós temos uma característica muito importante, que é a temperatura de cor. Gente, seria muito importante se você tivesse uma... Só um minutinho, vou mostrar. Oi. Seria muito importante se vocês pegassem algo desse tipo aqui, ó. Que é o quê? O que é isso, professor? Isso é uma lâmpada, gente. Uma lâmpada, tá? E aí, nessa lâmpada, você tem algumas coisas importantes nessa lâmpada. O quê? Então, estimular vocês para a próxima aula. Vocês comparem uma lâmpada só por causa da caixinha. Se vocês acharem só a caixinha da lâmpada, tá ótimo para mim, tá bom? Estaria ótimo. Por quê? Porque nós estamos falando de características, tá? E aí a gente falou já da fonte luminosa, né? Que é a geração de lumens, tá? Aqui, ó, por exemplo, essa lâmpada minha, ó, ela gera 806 lumens. Quais as outras características que ela tem? Ela tem a potência dela, a potência, né, aqui. Ela tem o fluxo luminoso, ó, 806 lumens. Ela tem a eficiência luminosa, que ela tem aqui, ó, são 100 lumens por watt, tá? 100 lumens por watt, tá? E o que mais que ela fala de importante? Ela fala que... tá, e aqui eu tenho outras características aqui na lateral que são muito importantes, tá?
Eu tinha várias lâmpadas, normalmente eu passava todas essas na sala, mas depois eu posso tirar fotos para vocês e jogar no grupo, tá? Ela fala aqui, ó, tensão de alimentação, ela fala vida mediana, né, 25 mil horas, fluxo luminoso, fator de potência, eficiência luminosa, temperatura ambiente, né, corrente nominal, frequência base e o que a gente chama de IRC, índice de reprodução de cor. A temperatura de cor, deixa eu ver se ela fala aqui. Essa lâmpada, ela não fala desse conceito que a gente está falando aí, temperatura de cor. Ela não fala a temperatura de cor dela. Por incrível que pareça, ela não fala. Só um minuto. Então, aproveitando, né, que nós estamos na aula, aproveitando também o material que eu costumo usar com vocês, ó, é bem parecido as caixas, né? Mas aqui é Rayovac e aqui é FLC. A FLC, ela tem aqui uma informação extra, né? Ela tem aqui, ela fala aqui, ó, luz branca, e aí ela fala o quê? A temperatura de cor, tá? Aqui, ó, a temperatura de cor, vocês não vão conseguir ler, mas aqui tá falando 6.500 Kelvin, 6.500 Kelvin, que indica o quê? É a mesma coisa que está escrito aqui, a luz branca, né? Luz branca intensa, que alguns chamam de luz super branca, tá? Depois eu vou tirar uma foto desses caras aqui, dessas lâmpadas aqui, e vou mandar para vocês verem aqui. Mas eu estimulo vocês a comprarem a lâmpada agora, depois. Na verdade, eu estimulo vocês, ao comprarem lâmpada, vocês avaliarem as características. No último semestre que eu dei essa disciplina, um aluno falou assim, professor, eu fui comprar a lâmpada e não foi da mesma forma. Minha vida mudou agora na compra de lâmpadas, porque agora eu pego a caixa, eu olho cada uma das características, e as características influenciam a minha compra. Perfeito, gente! Show! É isso que eu quero, ajudar vocês a fazerem, e inclusive encontrarem melhor custo-benefício. Mas vamos lá. O que vem a ser temperatura de cor? Tem por finalidade definir a tonalidade de cores das lâmpadas, tá? De cores das lâmpadas. É difícil avaliar a sensação de tonalidade de cor de diversas lâmpadas. Para estipular um parâmetro, foi definido o critério de temperatura de cor, chamado Kelvin, para classificar a luz. Com a lógica, deduzimos que quanto mais alta for a temperatura de cor, mais branca será a luz, que é o que a gente está falando aqui, né? Essa aqui é 6.500, a gente falou que é super branco, né? Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz. Quando falamos em luz quente, aí já muda um pouquinho. Ou fria, não estamos nos referindo ao calor físico, tá, gente? Luz quente ou luz fria não tem a ver com o calor que ela transfere, né? Porque você pode falar luz quente, é uma lâmpada incandescente, né? Porque ela esquenta. Não é essa ideia não, tá? Né? Não é o calor físico da lâmpada, e sim a tonalidade de cor que ela irradia ao ambiente. Quanto mais alta a temperatura da cor, mais fria é a luz. Por outro lado, quanto mais baixa a temperatura da cor, mais quente a luz emitida. Tonalidades mais amarelada, né? Nós vamos ver que isso aqui, essa tonalidade mais amarelada, tem a ver com a própria lâmpada incandescente, que na verdade vai no sentido dela ser mais beberrona e esquentar mais, né? Mas, enfim, não era para ser a mesma coisa. Professor, oi? E aquelas lâmpadas que o pessoal hoje em dia está usando para decoração? Eu não sei o nome, modelo, não sei, que ela é... Tipo, você consegue ver o circuito dela ali acesa, por exemplo. Não é LED? Deve ser lâmpada LED. Não, ela é uma lâmpada... não sei falar pra você, tipo incandescente. O menino aí falou que é filamento, não sei se é isso. Não, lâmpada de filamento é incandescente mesmo, né? Filamento, é o mesmo procedimento. É que normalmente o pessoal coloca, aquelas que coloca em restaurante, que meio amarelada, não sei. Tem também luz negra, tem
Tem vários tipos de luz diferentes. Na verdade, são todos tipos de luz diferenciados que nós vamos entender que tem a ver com essas características aí. Efeito mais amarelado, por exemplo, é a lâmpada incandescente, que também a gente vai ver que tem a ver com a temperatura de cor e o índice de reprodução de cores, que é o IRC. Mas cada lâmpada, justamente, você escolhe para um efeito específico. Né? Quando você usa, igual eu disse, você pode usar uma lâmpada para colocar numa loja, para colocar num museu, para colocar numa exposição de artes. Não é qualquer lâmpada, não vou pegar uma lâmpada incandescente qualquer e colocar lá, não, tem que ser avaliada as características. A eficiência, e depende do contexto. Por exemplo, um museu para mostrar uma arte de Mozart, o cara está preocupado de energia? Nem a pau, Juvenal. O que ele está preocupado? Em mostrar as características, em preservar a obra de arte e assim por diante. Mas realçar as características. Então, a preocupação dele não é consumo. A preocupação dele é destacar aquela obra-prima. Então, é isso mesmo. Existem tipos de lâmpada, mas nós não vamos falar aqui exatamente como se constrói a lâmpada. Nós vamos falar das características que você precisa conhecer para escolher a lâmpada certa para o contexto certo, para a aplicação certa. Ô, professor. Oi. Vamos ver se você consegue me ajudar. Eu comprei uma lâmpada que ela é tipo a lâmpada de emergência, só que ela é igual essa lâmpada normal de casa que você rosqueia no bocal. Quando ela tá ligada e acaba a energia, ela mantém ligada. Só que ela é daquela de rosquear normal, igual a lâmpada comum. Passou um tempo, quando eu ligo ela, ela fica piscando. Quando acaba a energia, ela funciona normal, o capacitor mantém ela normal. Só que quando eu acendo ela por acender mesmo com a luz da rua, ela começa a piscar. Você sabe por que disso? Nossa, essa é boa, hein? Eu nunca vi essa lâmpada. É uma lâmpada de emergência? Não, ela é uma lâmpada comum de casa, que nem essa que você tem aí de rosquear. Só que ela tem um capacitor dentro, então quando acaba a energia da rua, parece que o neutro vira um terra e ela continua acesa. De tanto que se eu pegar ela na mão e colocar o dedo naquela parte de metal do final da rosca, ela acende na minha mão. Entendi. Essa é uma novidade. Depois você manda para mim o modelo, Silas, para eu tentar enxergar, tentar entender o que ela... e tentar pesquisar um pouco, mas eu não conhecia essa lâmpada, não, esse tipo de lâmpada, não. Eu entendi o que você quiser, igual o tipo de lâmpada de emergência, só que normalmente as lâmpadas de emergência, elas têm um conjuntinho de baterias ali, né? Para ficar um tempo lá, pelo menos, normalmente umas 2 horas. Ela aguenta o mesmo tanto, mas eu acho que ela é um capacitor que tem lá dentro. Que bacana. Manda depois para mim para eu ver. Mas é que as lâmpadas de emergência, eu acho que elas têm um funcionamento diferente. Mas bacana, depois você me manda. Realmente eu não sei te dizer agora de bate-pronto, não conheço. Tem que estudar um pouquinho para poder responder. Vivendo e aprendendo. Mas, enfim, aqui nós temos o quê? Eu já vou dar um exemplo para vocês enxergarem, tá? Luz com tonalidade mais suave torna o ambiente mais aconchegante e relaxante. Já uma luz mais clara torna o ambiente mais estimulante. Então, quando você tem a temperatura de cor mais alta, que é o caso dessa lâmpada aqui, por exemplo, 6.500, tá, Kelvin, você tem uma luz mais clara. A luz que chama de ultra claro, ou super branco, é o quê? Uma luz que fica, quando é muito claro, normalmente isso gera um certo estresse, um certo estímulo ao ser humano, para o ser humano ficar mais atento. Então, se você tem um lugar que as pessoas precisam ficar atentas, precisam estar animadas, né? Porque, por exemplo, o processo fabril, você usa essa questão da temperatura de cor a seu favor. Se você precisa de um ambiente mais aconchegante, mais relaxante, sabe? Você precisa, por exemplo, você está esperando para ser atendido no consultório terapêutico. Cara, o cara quer que você relaxe, não quer você estressado. Ou você para ver um médico, por exemplo, que já vai ser uma consulta tensa, né? Você esperando para ser atendido por um médico que trata de oncologia, né, de câncer. Já está um clima tenso, a pessoa já está nervosa, então o quê? Põe uma luz mais quebrada, uma luz mais suave, né, mais amarelada, que dá essa questão de mais tranquilidade, abaixar o nível de estresse, um pouquinho até de relaxamento, mas o problema é o quê? Dá sono também, né? Essa é a questão também que você tem que tomar cuidado. Então, são formas de você o quê? Induzir sentimentos no ser humano, sensações, induzir, na verdade, um comportamento desejado. Isso é muito interessante.
né? Uma lâmpada de temperatura de cor de 2.700 Kelvin, por exemplo, tem tonalidade suave, já uma outra de 6.500 Kelvin tem a tonalidade mais clara. Normalmente as lâmpadas incandescentes, elas são mais suaves, tá? Do que essas lâmpadas novas LED. O ideal em uma residência é variar entre 1.700 a 5.000, conforme o ambiente a ser iluminado, né? Depende do ambiente. Já para trabalhos como edição de imagens, deve-se buscar uma iluminação de 5.600 Kelvin, equivalente à luz natural. Esse é um número mágico, tá, gente? 5.600 Kelvin é o que a gente... é como se fosse a imitação do Sol, né? A luz que a gente consegue reproduzir de forma brilhante tudo que foi criado é a luz solar, tá? E aí, o que consegue chegar mais próximo das luzes solar em questão de temperatura de cor? É uma luz com temperatura de cor de 5.600 Kelvin. Né? Perceba-se que 5.600 Kelvin não são 6.500, por exemplo, dessa lâmpada, né? Que é o super branco, tá? É um número aí meio... Esse número é um número meio mágico aí dentro do universo da temperatura de cor, né? Para você ter um equivalente a uma luz mais natural. Isentando-se, assim, do risco da iluminação influenciar o resultado final. Ah, esse é outro ponto importante, né? 5.600 Kelvin, ele tende a ser uma luz natural que realça a naturalidade. Se você tem abaixo disso ou acima disso, você tem um risco de influenciar o quê? A pessoa enxergar algo que não realmente é aquilo. Como assim, professor? Não pira, não é? Você vai enxergar algo diferente do que é, uma cor diferente da real, um efeito diferente do efeito real, tá? Mais um, né? É o conjunto da ópera, tá, gente? Temperatura de cor é uma característica muito importante, mas aí nós temos o IRC, que é o Índice de Reprodução de Cores. Isso também é muito importante. Por quê? Por causa exatamente do que está falando. É o índice de reprodução de cor. Você pode ter uma iluminação que consegue reproduzir as cores de um quadro, de uma imagem, ou de um caderno, ou de uma figura, melhor ou não. E as variações de cor dos objetos iluminados sob fontes de luz diferentes podem ser identificadas através do conceito de reprodução de cores. A escala é de 0 a 100, tá? Este parâmetro é dado pelo IRC, ou Índice de Reprodução de Cores. O IRC serve para medir o quanto de luz artificial consegue imitar a luz natural. O IRC de 100% seria como um dia claro de sol, lembrando que o sol é a luz natural, né? No verão, por volta do meio-dia, né? O sol que consegue reproduzir fielmente as cores e as imagens. Dessa forma, quanto mais próximo de 100% for o IRC, de uma fonte de luz artificial, mais próximo da luz natural estará. Ou seja, reproduzirá mais fielmente as cores, e quanto menor for esse índice, pior será a reprodução de cores. Tá? Agora vou pôr mais na verdade, um quadro aqui, com as 4 características que são muito importantes de uma lâmpada, 4 características que estão presentes. Nessa lâmpada, por exemplo, faltou temperatura de cor, mas essa lâmpada aqui, ela possui todas essas 4 características, né? Temperatura de cor, a eficiência luminosa também, que a gente vai falar, a vida útil e o índice de reprodução de cor. Deixa eu ver se o IRC está aqui. O IRC está aqui também, tá? Então, tem tudo aqui nessa lâmpada da marca FLC. Então, você tem aqui... Ah, tá, aqui vai faltar a LED, né? Aqui eu já coloquei a LED para vocês compararem. Então, uma lâmpada incandescente, por exemplo, olha o rendimento dela de lumens por watt. 10 a 15 lumens por watt. Vida útil, 1.000 horas. Vamos fazer uma conta... daqui a pouco eu faço a conta, só para vocês terem uma ideia, tá? O IRC, 100%. Olha que bacana, gente. O índice de reprodução de cor dela, 100%. A incandescente é a que mais se aproxima com o Sol. Aí você fala, mas será que tem uma ligação? Tem, gente. Olha o nome da lâmpada, incandescente. O Sol, ele é incandescente. Os efeitos para a geração da luz são semelhantes. Não são iguais, tá, gente? Mas são semelhantes. E aí você consegue um índice de reprodução de cor alto, né? Ideal, por exemplo. Em contrapartida, você já tem a temperatura de cor baixa. Então, a lâmpada incandescente, ela tende a ser mais amarelada. Aí vem a halógena, né? Fluorescente comum, fluorescente compacta, mercúrio, vapor de sódio, mista, vapores metálicos e LED. Olha, eu vou fazer uma comparação básica com vocês. Vamos olhar o limite inferior. Incandescente, rendimento de 10 lumens por watt.
Nós estamos falando de uma LED de 80. 8 vezes maior o rendimento. Aí você fala assim, ah, não, a LED é melhor porque a LED só é eficiente, mas olha a vida útil. Nós estamos falando de 1.000 para 50.000. Olha a diferença. Professor, eu comprei as lâmpadas LED na minha casa, queimaram. Tome muito cuidado, viu, gente? Tem muita diferença entre lâmpada LED e 100% LED, as famosas lâmpadas eletrônicas, que tem vários tipos de problema, inclusive o problema que o Silas falou da lâmpada dele, que o problema é igual, mas as ideias são diferentes, né? A lâmpada eletrônica, ela tende a ficar com esse pisca-pisca, mas é o contrário, na hora que você desliga, ela tende a ficar meio piscando, né? Tem umas lâmpadas eletrônicas que fazem isso. Mas aqui, ó, por outro lado, a lâmpada LED, ela tem um índice de reprodução de cores de 80, padrão, né? Por causa do quê? Por causa do LED, né? O diodo emissor de luz, por causa da tecnologia usada aqui, que é diferente dessa tecnologia. Mas a temperatura de cor, você consegue uma gama de variação bem maior, tá? Muito bacana, muito legal. Baseado nesses conceitos, a gente tem o quê? O conceito de boa iluminação. O que vem a ser um conceito de boa iluminação? O conceito de boa iluminação é o quê? Que propicia a visualização do ambiente, permitindo que as pessoas vejam, enxerguem, se movam com a palavrinha mágica, com segurança, e desempenhem suas tarefas visuais de maneira eficiente, precisa e segura, sem causar, essa é outra palavra muito importante, sem causar fadiga, cansaço visual ou desconforto, tá? Por ser natural, artificial, pode ser natural, né, uma iluminação, pode ser artificial, ou pode ser uma combinação do natural com o artificial. Requer igual atenção para a quantidade e qualidade da iluminação, né, porque não é só a quantidade que importa, mas a qualidade também, o tipo de lâmpada escolhida. Embora seja necessária a provisão de uma iluminância suficiente em uma tarefa, em muitos exemplos, a visibilidade depende da maneira pela qual a luz é fornecida, das características da cor, da fonte de luz e superfície em conjunto com o nível de ofuscamento do sistema. Então, isso aqui já são características que a norma leva em consideração, né? Para você fazer uma boa iluminação, você tem que pensar na característica da cor, na luz, na forma como ela está sendo fornecida, né? Da fonte de luz, a superfície em conjunto com o nível, e a questão de ofuscamento do sistema, a questão de reflexão e os defletores usados nas lâmpadas, né? Os refletores. De acordo com a NR17, que é a norma de ergonomia, quanto às condições ambientais de trabalho, a norma cita em seu artigo 15.17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade, tá? Critérios do projeto. Estamos acabando, tá, gente? Critérios do projeto de iluminação. Requisitos visual para a tarefa, nós vamos ver. Segurança. Aspectos psicofisiológicos, tá? Que é a interferência da iluminação na sensação do ser humano, né? Assim como conforto visual e bem-estar, economia de energia, economia de dinheiro, experiência prática. São os pontos, tá? E aí, vou falar um pouquinho de norma, tá? Que fala um pouquinho das normas e das características e alguns procedimentos. Como nós estamos avançados, eu vou passar só um conceitozinho aqui e vou passar só um exercíciozinho para a gente fazer para a próxima aula, tá? E a gente vai retomar esse assunto aqui no final da próxima aula. Só um minutinho. Depois eu vou passar a lista de exercícios para vocês também, tá, gente? Rodrigo, Oi. tem como compartilhar com a gente também esse cálculo aí, só para a gente ter como exemplo, depois de jogar no grupo lá? Só para a gente ter sim. Por favor? Obrigado. Tem. Gente, na verdade, o exercício que eu vou passar para vocês,
ele vai envolver esse finalzinho da aula aqui, que eu acho que já ficou um pouco cansativo para vocês absorverem completamente, tá? Esse finalzinho aqui. Então, eu vou deixar para a gente repassar relembrar isso no final, e aí a gente fala esse finalzinho aqui já da 5413, tá? Que basicamente é o quê? Nós temos que olhar a questão da classe, qual que é a classe que se enquadra, qual que é a luminância, isso aqui na verdade é a norma, tá? E aí eu vou precisar ver esse quadro aqui, ó. Eu vou precisar, são fatores que determinam a iluminância adequada. A idade, por que idade? Porque dependendo da idade, sua vista está mais cansada ou sua vista está melhor, tá? Velocidade de precisão é se para executar a atividade vai ser uma atividade que exige muita movimentação, que exige uma precisão, por exemplo, um projeto técnico na mão, uma cirurgia feita à mão, ou se é apenas colocar caixote, tirar caixote, por exemplo, guardar um livro, tirar um livro da biblioteca, tá? E leva em conta também a refletância do fundo da tarefa. Então, a gente vai levar em consideração esses pontos para a gente conseguir usar e entender a norma 5413, tá? Mas eu não vou passar o exercício agora, não, porque o exercício vai acabar... vocês não vão conseguir entender muito bem o exercício, tá? Mas aí no início da próxima aula a gente vai começar desse tópico aqui, repassando essa parte, tá joia? Dúvidas até aqui? Eu achei que eu ia conseguir chegar nos exercícios, mas acabou que atrasou um pouco. Uma dúvida em relação às lâmpadas. Na NDU, eu não consegui achar nada referente a LED, né? O VA das lâmpadas LED. É normal isso? Ou tem algum equivalente lá que está escrita diferente e é LED? Pode, por enquanto, como a gente está considerando a parte... Nós ainda vamos entrar nesse conceito e vamos fazer todas as contas, pode considerar a lâmpada normal de incandescente mesmo, de 100 VA. Considera ela 100 VA para cada uma dos pontos de iluminação. 100, 60, que já é o valor certo. Aí depois nós vamos fazer um estudo melhor para a questão da iluminação. Beleza. Gente, tranquilo? Fomos puxado, mas rendeu. E na próxima aula a gente continua desse ponto, continua da parte de final de iluminância, alguns exercícios de fixação, e a partir desse ponto que a gente vai conseguir progredir para a parte de projeto, considerando isso. Beleza? Tranquilo? Se não há mais dúvidas, vou interromper aqui a gravação.